Boa noite, povo! Tudo bem? Falei que ele tá aqui 7 horas, 7:01. Eu sou pontual, hein? Tá vendo? Hoje, nossa live Papo de Mulher, que normalmente eu faço no meu perfil pessoal, Valéria Carvalho CBA, eu tô fazendo aqui no Ateliê Valéria Carvalho. Por quê? Porque o tema de hoje é precificação. Gente, muita mesmo, me pergunta sobre precificação. Por quê? Como eu comecei a dar aula, a vender cursos, dar aula grátis no YouTube, muita gente pergunta quanto que eu cobro nas peças, quanto que deve cobrar em tal peça. Isso é muito complicado. Eu não posso dar preço na peça dos outros. Por quê? Eu não sei quanto tempo ela levou para fazer. Eu não sei quanto ela gastou de material. Eu não sei quanto que é a energia na casa dela. Então, assim, eu não sei nada, né? De como a outra pessoa trabalha, quais são os custos da produção dela. Então, eu só posso saber do meu, do que eu faço, do que eu produzo. Então, saber precificar é muito importante. Por isso que eu convidei a Alessandra Pacheco, do canal Lê Calcule. Ela é especialista no assunto e eu tenho certeza que ela vai trazer muita informação valiosa pra gente. Então, eu já vou convidar a Alessandra aqui para entrar com a gente. E aí, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai interagindo, né? Espera aí. Vamos ver se entra aí. Oi! Olá! Boa noite! Boa noite! Boa Tudo bom? noite! Tudo bom, Tudo Alessandra? jóia com você? Tudo bem, graças a Deus. Ó, o pessoal já tá entrando e eu vou convidar mais um povo aqui, Alessandra. Deixa eu avisar o pessoal que a gente está ao vivo. Vamos ver se eu consigo aqui. Vou Tem um mandar para. delay, né, Lu? Então. Gente, deixa eu ver se eu consigo acessar pelo computador para eu poder enviar. Tô aproveitando e mandando aqui também, tá? Para Boa todo noite, mundo. meninas. Nina Arteira, Fabrícia, quem mais? Edneia, boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindas. Fofuras da vovó. Meninas, se vocês puderem, enviem também para as pessoas que vocês conhecem, né? Para elas virem somar com a gente, porque essa live vai ser valiosíssima. Vamos aproveitar o tempo da Alessandra aqui, porque é um tempo valioso. Hoje tá corrido. Eu falei, nossa, tomara que dê tempo de tudo, porque eu acabei de sair de uma live, aí foi só o tempo de tomar um lanchinho e já vim. Então, eu vi mesmo que você ia estar em outra live, depois eu falei, meu Deus, o dia dela tá lotado. Nossa, hoje foi corrido. E eu falei, ainda bem que, né? Primeiro eu falei com você pra gente fazer a live na quarta, depois, não, volta, vamos fazer na Isso. terça. É tão uma Uhum. confusão dessa agenda profissional com a pessoal, com a mãe. É duro. Mas ainda bem que deu certo, né? Graças a Deus. Graças a Deus deu tudo certinho. Alessandra, se apresenta para o pessoal, porque ninguém melhor para falar de você do que você mesma, né? Se Ah, apresenta que, aí, por favor, para as meninas saberem quem é você, quem não sabe ainda, né? que bom. Ó, primeiro eu quero agradecer, né, o convite. É sempre um prazer, né, estar junto com outras artesãs, com outras pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Pacheco. Eu também sou artesã, né, e troquei essa empreender, avó infantil Tá? personalizado. E aí, deu uma travada, será que voltou? Deu. Ou Deu, voltou, deu? voltou, Tá bom. voltou. E aí, troquei, né, para poder empreender, porque eu fui picada aí pelo bichinho da maternidade, né? Depois que eu fui mãe, eu me vi ali atormentada, né, com o desejo de poder ver minha filha crescer, né, poder participar do dia a dia dela, levar, buscar para a escola. E eu trabalhava numa vida muito corrida. Trabalhei minha vida inteira na CLT e sempre, né, dentro da área administrativa e financeira. Então, toda a minha formação. Uhum. Tá dando retorno. Peraí, gente, peraí. Nossa, pronto. Pronto. E aí, né, eu comecei a buscar alternativas,
né, de como, o que que eu poderia fazer. E como eu sou filha de artesã, né, minha mãe é costureira, foi costureira, professora de costura, cresci num berço dentro do artesanato, né, com tias, avós, toda a minha família. E então eu tinha um artesanato muito presente na minha vida, mas nunca pensei em viver do artesanato. E Uhum. aí foi quando eu conheci a máquina, né, de bordado e tudo, e ali eu vi uma maneira de conquistar, né, essa independência financeira trabalhando em casa. Na Uhum. época eu fazia a pós-graduação, eu fiz pós-graduação na parte de gestão financeira, controladoria e auditoria. E aí meu TCC da pós-graduação, né, do meu MBA, foi o plano de negócio do meu ateliê. E onde eu vi realmente que viver do artesanato era possível, né, que dava realmente resultados, que tinha mercado para isso, que tinha público para isso. E aí Uhum. eu fiz essa transição de carreira. Em 2019 eu fiz a transição. Depois que eu vim, né, trabalhar com o ateliê e tudo, a princípio eu só trabalharia com o meu ateliê. Só que depois que eu vim trabalhar com o ateliê, eu comecei a receber muitas meninas, muitas artesãs pedindo ajuda, né? Viam que eu tinha muita facilidade nessa parte, tudo, de gestão, de precificação, via que meu ateliê estava crescendo, né? Eu em pouco tempo eu consegui mudar, ampliar o espaço e tudo mais. E aí elas começaram a me pedir, foi quando eu abri o Le Calcule. Então o Le Calcule foi assim, sonho de Deus, não foi um sonho meu, né? Mas foi um sonho de Deus para mim. E aí, no final de 2019 para 2020 foi quando eu iniciei aí o trabalho com o Le Calcule. E o Le Calcule é a junção, né, do meu nome Le de Alessandra com Calcule da calculadora, porque a gente fala, né, da parte de gestão mesmo, administrativa e financeira para ateliês. Uhum. É, tem uma pessoa até falando, né? Transição de carreira é complicado. Olha só, o que que acontece, gente? Eu passei por uma transição de carreira bem complicada, por quê? Primeiro, né, foi o processo do desejar eu sempre amei muito a matemática, amei o que eu fazia, eu gostava demais, eu trabalhava numa multinacional de grande porte. Então, assim, dentro da empresa que eu trabalhava, tinha mais gente do que a cidade. Eram 23 mil pessoas. Então, tinha mais gente do que a cidade que eu moro, né, dentro Uhum. da empresa. Então, assim, era um universo à parte. E aí, durante muitos anos trabalhando e sempre correndo atrás de estudar e tudo mais, então foi muito difícil para mim decidir largar para poder trabalhar em casa. Então eu Sim. passei por essa fase, só que a transição de carreira ela foi extremamente importante para mim, por quê? Porque eu consegui me planejar, né, financeiramente, estruturalmente enquanto ateliê, então ela foi essencial, por quê? Eu pedi demissão do meu emprego, 2 dias depois meu marido faleceu. Então, assim, na mesma semana, né, que eu estava virando um marco, uma chave tão importante que era empreender e viver do meu negócio, eu perdi também, né, o meu porto seguro, que era o meu marido. Então, Uhum. assim, foi uma transição muito, muito complicada, porque eu não tinha estrutura emocional e não tinha estrutura para poder trabalhar. Né? Então eu fiquei alguns meses sem conseguir trabalhar. E se eu não tivesse feito a transição de carreira corretamente, não tivesse feito ali reserva de emergência, cuidado para, né, nesse pensar era a reserva de emergência, era para aqueles meses que o meu ateliê não vendesse, eu tivesse um dinheiro, né? Sim. Só que foi para suprir até as necessidades da minha casa, porque eu contava com muitas coisas que dependia do meu marido e de repente eu vi aquilo cortado, né? Nós perdemos tudo na mesma semana. Eu tinha pedido demissão, então eu não tinha fundo de garantia, eu não tinha seguro-desemprego, não tinha nada, né? E É. eram 17 anos que eu estava abrindo mão. Então, se eu não tivesse feito essa transição de maneira correta, eu teria voltado na primeira semana para a CLT e desistido. Sim. Então, assim, planejamento, Travou. Voltou. esse tempo, né, que eu fiz de transição, para que eu Aham. conseguisse me sustentar até, né, passar esse Uhum. processo de inventário, pensão e você poder começar a receber de novo, porque a gente Uhum. fica com as contas todas bloqueadas, você não consegue mexer num dinheiro que é seu, Sim. né? Então, assim, foi essencial essa transição. E aí Uhum. eu costumo falar com as meninas que quem está na fase de transição, elas estão um passo a mais de quem já está no processo de empreender e que teve que empreender porque ficou desempregado, né? Porque já não aguentava mais ficar em casa, né? Então Sim. você tem uma chance a mais de se planejar e fazer do jeito correto e É. começar desde o princípio, né? Uhum. Uhum.
Então, o dia que você me contou, eu fiquei assim, eu fiquei pasma. Eu falei, meu Deus, se fosse eu teria voltado pro CLT, né? Mas Mas eu não assim, tive nem condições emocionais de voltar. Assim, pra vocês terem uma ideia, gente, eu devo ter ficado assim quase 9 meses sem conseguir trabalhar. Foi muito tempo assim, de um processo assim, eu voltava e aí caía de novo, voltava. Se não fosse as minhas irmãs tipo assim, o apoio de família, de amigos que eu tenho, para me ajudar a voltar, né? E acima de tudo, uma corrente de oração muito grande, eu não teria voltado, porque é muito difícil. Meu marido faleceu com 36 anos de idade, né? Então a gente não espera, né? Eu não, estava fazendo 10 anos de casado com uma criança de 5, nossa. né? Então, assim, foi um acidente. Então, assim, não é algo que você foi preparado, né, para aquilo. Sim, Não foi uma lógico. doença que a gente vai acompanhando e depois, não, foi no É. susto. Aham. Então, assim, foi bem, bem complicado. Uhum. Não, só por isso você é uma pessoa incrível. Eu fiquei admirada, assim, admiro muito a sua força, a sua garra de persistir e continuar, né? Ai, gente, Gente, eu queria só pedir desculpa para vocês, eu tô tossindo ainda, que eu tô saindo de uma sinusite, eu tava péssima, eu já melhorei muito, mas eu ainda tô com um pouquinho de tosse, vocês me perdoem. E muita água nessa hora. quem quiser mandar pergunta, bem aqui embaixo tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Deixa a pergunta ali que fica mais fácil para a gente olhar, né, e tentar responder todo mundo. E eu vou Uhum, começar, Alessandra, porque assim, eu recebo algumas perguntas das minhas uhum, alunas, né, do pessoal com quem eu uhum. convivo, das minhas colegas artesãs. Ah, quanto que eu cobro em tal peça? Eu falo, gente, eu não tenho como dar preço na peça que vocês vão fazer, né? Eu não sei o custo de produção de vocês, não sei nada. Então, assim, qual que é a importância da precificação para quem trabalha com produção? Gente, não dá pra gente se basear no preço dos outros. Você até começou a live aí falando de algo muito importante, né? Eu não sei qual que é o seu salário, eu não sei qual que é a sua demanda, né? Tudo isso impacta na nossa precificação, né? Hoje, agora eu vou dar o meu exemplo. Hoje eu sou mãe solo, então eu tenho uma realidade diferente às vezes da sua, que tem um marido, né? Uma necessidade financeira. Às vezes a cidade que eu moro no interior de Minas Gerais, o custo de vida que é um, o custo de vida de outra cidade, às vezes na capital é diferente, né? Uhum, Os nossos anseios enquanto crescimento é um, né? A forma como a gente compra a nossa matéria-prima, às vezes eu pago um frete, você paga outro, né? A gente pode fazer o mesmo produto, mas ter preços totalmente diferentes. E até, gente, morar lado a lado, né? Comprar com as mesmas condições, mas ter desejos, né, de crescimento e necessidades financeiras de negócio diferentes. Às vezes eu estou numa fase ainda de crescimento, de comprar, né, maquinário, de estruturar. Às vezes a colega do lado já tem isso já estabilizado, então ela não tem tanta essa necessidade. Então uhum, tudo isso influencia. E a precificação, ela tem que ser única e intransferível, de acordo com a nossa necessidade. Ela vem para refletir a nossa necessidade. E aí é uma coisa que eu falo muito com todo mundo, gente. A precificação e a gestão financeira, ela vem para dar um diagnóstico, né, do quanto que eu, né, quanto me custa produzir aquela peça. E aí depois, em cima disso, eu preciso trabalhar ferramentas de gestão de marketing, divulgação, para que eu consiga vender e alcançar aquele público que vai pagar por aquilo. Muitas vezes eu vejo muitas meninas com medo de precificar porque fala assim: se eu precificar correto, eu não vou vender. Gente, uhum, a gente tem que ter medo é de pagar para trabalhar, né? Porque se eu precificar correto e não vou vender, então é melhor você não mesmo e não trabalhar. Trabalhar melhor a gente trabalhar na CLT, porque aí você vai trabalhar lá vai ser direitinho a sua hora de trabalho, tudo que você uhum, tem direito para receber. Então a gente tem que ter medo disso, de pagar para trabalhar e não uhum. de precificar. E aí, se eu precifiquei, cheguei num preço, né? E aquele cliente que hoje eu estou com ele, eu acredito que ele não vai comprar, né? Que é um receio que às vezes as meninas têm. Eu tenho que começar a trabalhar o meu marketing para captar aqueles clientes que vão pagar,
né, e suprir as necessidades minhas enquanto negócio, Uhum. né? Então, assim, uma coisa é a precificação, mas dentro da precificação e dentro da gestão do nosso negócio, a gente não trabalha só o financeiro. A gente tem que trabalhar, né, produção, gestão e marketing. São três pilares que todo negócio precisa ter. Uhum. Inclusive, esses dias eu achei uma coisa muito interessante. Eu tô num grupo de uma loja que vende, fornece material, né, pra gente. E aí uma colega falou assim: Ah, esse material é muito bonito, mas ele é caro, então eu não arrisco, porque a cliente não vai querer pagar. Eu falei, então a gente tem que procurar novas clientes, né? É, Você tem que procurar o cliente que paga o preço que vale o seu produto, né? E não adequar o seu valor ao que o cliente quer pagar. e não se diminuir, porque da mesma maneira que o cliente nos escolhe, quando a gente define empreender, uma das coisas que a gente faz também é definir qual público que eu quero atender, né? Uhum, Então a gente também escolhe o nosso cliente e uhum, não dá, né? Ah, se eu levantei o custo do meu negócio é R$ 1.000, por exemplo, mas meu cliente quer pagar só 500, eu vou diminuir o custo do meu negócio? uhum, Essa conta não fecha, né? uhum, Então, assim, eu tô pagando para trabalhar, a que preço, né? uhum, Compensa eu fazer isso? Então, por isso que é tão importante a gente entender sobre os números para que a gente não pague realmente para trabalhar. uhum. É muito difícil a gente chegar nesse ponto assim de saber precificar corretamente tudo que eu tenho que colocar nessa conta. Não, não é. Hoje até inclusive eu tô fazendo live hoje e amanhã no meu canal de precificação na prática. Então hoje eu fiz a primeira parte, ficou salva, ela vai ficar salva só até quinta-feira e amanhã eu vou fazer a segunda parte, porque eu dividi ela em duas vezes. E aí, o que que acontece, gente? Precificar é a gente conhecer o nosso negócio. Então o que que a gente precisa entender? Quais são os custos fixos do nosso negócio, que é, né, os gastos do meu ateliê para que ele funcione, independente de eu vender ou não. Então é meu salário, é minhas férias, é meu 13º, é a Uhum, manutenção dos meus equipamentos, é a depreciação dos meus equipamentos, né, é a internet que eu uso, é a energia que eu gasto nas minhas máquinas. Então eu preciso levantar quanto que isso representa. Essa é uma parte. uhum, E aí depois a gente tem que levantar qual que é a carga horária, né? Qual que é a minha disponibilidade de trabalho dentro do meu ateliê, quantas horas eu vou dedicar para o meu trabalho. Porque uhum, em cima disso a gente vai descobrir quanto que vale cada horinha nossa de trabalho. E aí que entra a parte da peça, né? uhum, Então, se eu faço uma bolsa que demora 2 horas, então dentro daquele valorzinho ali, ó, eu já sei que aquela bolsa começa já a contar, né? O meu custo de hora trabalhada. uhum, Então, a gente faz por etapas. E aí depois entra a parte das nossas matérias-primas, que é o, né, realmente o que o meu cliente vai levar ali. Então, tem muitas coisas, muita gente acha que é só matéria-prima, só que antes da matéria-prima tem um monte de outros ingredientes que são importantes, que faz diferença e que faz com que o nosso ateliê seja duradouro e uhum, lucrativo, uhum, né? Porque se eu só considero a matéria-prima, eu não pago meu salário, né? Eu não pago a energia que eu gasto para produzir, eu não pago a internet. Nós estamos aqui, ó, a internet para a gente é um meio de trabalho, né? sim, Então ela tem que entrar dentro da minha precificação. Hoje a uhum, gente vende muito pelo Instagram, né? Pelo Pinterest, pelo Elo7, pelas mídias, né? uhum, Então a gente usa da internet. Então a uhum, gente precisa ter uma vozinha da internet dentro da nossa precificação. E uhum. aí, muita gente pensa assim: nossa, mas precificar dá muito trabalho. Quantas vezes a gente precisa precificar por ano, gente? Geralmente, a gente reajusta os nossos produtos uma, duas vezes no ano no máximo, né? A não ser, geralmente é uma vez só, a não ser que tenha um acréscimo muito grande que impacta, né? Teve uma inflação muito grande, teve um boom muito grande no custo dos meus produtos, que eu vou ter que embutir aqui, então vou ter que recalcular. Uhum. Mas em regra, é uma, duas vezes no máximo, mas geralmente é uma. Então é uma vez no ano, sentar ali, uma, no máximo 2 horinhas, precificar seus produtos e aquilo ali vai ser sua base para você trabalhar um ano inteiro. E Uhum, aí, se ao decorrer do ano você vê, né, não, matéria-prima aumentou muito, né? Eu uhum, tô perdendo aqui, né? Eu tava com uma margem de
sei lá, 30%, a matéria-prima aumentou mais de 50%. Eu tenho que ir lá e começar a mexer, né? E aí a gente vai ficando atento. E aí depois que eu faço a primeira vez, eu só vou mexer na estrutura. Então eu não tenho todo aquele trabalho. O primeiro momento, ele é um pouco mais trabalhoso, por quê? Porque a gente está mexendo numa caixinha que a gente não quer mexer, Sim. né? A gente está abrindo uma gavetinha que a gente não quer, mas que ela é necessária, né? Então não dá. E aí talvez esse que eu acho que o grande empecilho, né? Porque eu não quero abrir aquela caixa, aquilo dali é chato. Mas se eu pensar que se eu não abrir aquela caixinha, todos os dias eu tô perdendo dinheiro, né? Toda venda que eu tô fazendo eu tô perdendo dinheiro, e aí quanto que isso me representa ao longo do ano? Então a gente tem que pensar eu quero viver do artesanato? Né? O artesanato deixou de ser um hobby para mim, então eu preciso pensar com a mente de empresária e agir com mente de empresário. E mente de empresário faz gestão, faz cálculo, faz da calculadora sua melhor amiga, né? Senta e para e analisa aqueles números mesmo, porque assim, olha, a precificação correta, ela não é garantia de que a gente vai ter lucro, né? Porque o lucro faz parte da gestão. Mas sem a precificação correta, a gente está fadado a viver no prejuízo. Porque, né? Eu estou vendendo sem saber nem se eu estou ganhando ou se eu não estou. Né? A gente está jogando uma roleta russa e não dá para brincar de empreender, gente. O mercado está cada vez mais competitivo, tem cada vez, né, mais pessoas vindo, e aí um diferencial, né, que na verdade não é diferencial, é um necessário para o nosso negócio, é a gente entender os números do nosso negócio. Então, assim, não é difícil. Se a gente for pensar, são 3 elementos que a gente precisa, que é os custos fixos, custos variáveis e o lucro, né? Então, são 3 pecinhas, né, que a gente vai somar depois ao final para a gente chegar num preço de venda. Então, assim, não é difícil, não é uma coisa que eu tenho que fazer todos os dias. Por mais que a gente trabalhe, aí você pode me falar assim, ah, Alessandra, mas eu trabalho com produto personalizado. Eu também trabalho com produto personalizado. Mas, por exemplo, eu trabalho com tecido, né? E aí, às vezes, eu tenho tecido que eu compro a R$ 20, tem tecido que eu compro a R$ 30. Eu tenho, na minha precificação, os meus tecidos são precificados a R$ 30. Se eu conseguir, dentro da gestão, organizar e conseguir comprar mais baixo, ótima eficiência para o meu negócio. Mas ele já está precificado pelo valor que é o máximo que eu pago pelo tecido. Então, assim, eu não preciso ficar criando para o cliente um monte de lista. Ah, essa bolsa com esse tecido é esse preço, essa mesma bolsa com aquele outro tecido é outro preço, sabe? Eu dificulto a decisão do meu cliente, nem ele escolhe, nem eu vendo. Eu já Não fiz dá. isso, sabia? E Com não é mais eles difícil de vender? é mais difícil. Não dá pra gente fazer isso. Porque, assim, o cliente, ele quer facilidade. Então, quanto mais a gente facilitar a vida dele, melhor é. O cliente, ele não sabe esse produto, esse tecido aqui, ó. Ah, esse tecido eu comprei de tal marca. Esse tecido aqui, ele é mais barato porque ele é tal marca. O cliente não conhece disso. Ele quer qualidade, né? E nós temos obrigação de fornecer um produto de qualidade. Então, você cria uma linha padrão de produtos, né, de matéria-prima que você quer trabalhar e precifica suas peças baseando, né, nesse patamar. Porque aí você não complica nem a sua vida e nem a vida do cliente. Não dá para cada cliente chegar e a gente querer fazer um preço de acordo, né? Ah, eu vou usar essa cianinha, vou usar esse acabamento, vou... Não. Não, a gente enlouquece ele também. Alessandra, tem uma pergunta aqui da sua xará, Alessandra, da Lê Atelier. Ah, Ela que está ótimo. perguntando: se eu deixar dinheiro para investimento, por exemplo, divulgação, eu estou errada? Se você deixar dinheiro, Se ela se eu separar deixar um dinheiro. dinheiro, eu entendi assim, se ela separar um dinheiro para investimento, como por exemplo, divulgação, ela está errada? Divulgação é investimento? Não, se a gente for pensar no conceito de investimento mesmo, investimento, a gente considera investimento máquinas, né, equipamentos, isso é investimento. Coisas Divulgação, permanentes. divulgação faz parte de uma despesa, porque, gente, a alma do negócio é a propaganda.
Se propaganda não surtisse efeito, a gente não era bombardeado o tempo inteiro por propaganda, né? A gente abre o YouTube, tem propaganda, você abre o Instagram, tem propaganda, todos os lugares, você liga a televisão, tem propaganda. Então, a alma do negócio é a propaganda. E a gente precisa dedicar um dinheiro para essa propaganda. Só que aí, o que que acontece? Quando a gente faz gestão, né? A gente paga lá, né? Vendi lá R$ 4.000 por mês, paguei a matéria-prima daquelas vendas, paguei o custo fixo do meu negócio, e aí eu vou lá, paguei lá mais R$ 200, R$ 300 de propaganda. Então é assim que a gente faz. E aí, então, teoricamente, né, falando de um jeito bem simplificado, é como se você pegasse do lucro para pagar sua propaganda. Mas ele é uma despesa do seu funcionamento ali do seu negócio, tá? Uhum. Tá. Você acha que eu E aí, preciso ter. e outra coisa, a propaganda ela não entra na precificação, tá? Porque ela não faz parte de um componente da nossa precificação. Ela Eu ia faz parte perguntar, da gestão. Não. eu ia perguntar isso. Eu tenho que separar, tipo assim, do que eu separo lá nos custos, tudo, não. Não, a propaganda ela não faz parte. Tá. Porque se a gente for pensar o seguinte, ó, vamos pensar numa mente de uma indústria, né? Hum. O que está relacionado com a produção do nosso produto, ele entra na precificação. Então, no Uhum. caso nosso aqui do nosso ateliê, nosso salário ele entra na precificação, por quê? Porque somos nós que produzimos. Então, Sim. está relacionado com a produção do nosso negócio. E Aham. aí, quando a gente vende, né, e teve lá o saldo lá do nosso lucro bruto, depois que a gente pagou essas coisinhas, que a gente vai pagar as outras coisas. Então, Uhum. aí que a gente deduz esses outros elementos aí, para que a gente tenha o lucro líquido mesmo, mas ele não entra dentro da precificação. Ele faz Uhum. parte da gestão mesmo do nosso negócio. E para o meu negócio crescer, eu tenho que ter uma parte reservada para investimento sempre? Olha só, para o negócio crescer, é a gente saber que do nosso ateliê a gente só tira o nosso salário. É a única coisa que a gente tem. E Hum. aí, o que a grande maioria das artesãs faz? Ela pega a venda da peça, tira ali os materiais e embolsa o restante tudo para ela. Uhum. Só que primeiro a empresa cresce, depois o dono dela enriquece. Uhum. Então, quando a gente tiver essa mente de separar matéria-prima e pegar o restante para a gente como tudo fosse nosso, não é. A empresa não cresce. Então a gente precisa sim, né, separar. Se eu quero, por exemplo, crescer a longo prazo, aí eu tenho um planejamento. Hoje meu ateliê é aqui na minha casa, mas eu quero alugar um cômodo. Então eu tenho que planejar quanto que me custa esse cômodo. E Uhum. aí, para quando eu quero ter esse cômodo? Ah, é daqui 6 meses, 7 meses, daqui um ano. Então eu tenho que ter pelo menos ali, vai ser aluguel? Então eu tenho que ter pelo menos ali 6 meses daquele aluguel garantido. Então eu Uhum. tenho que todos os meses, né? Aí eu fraciono, eu tenho um ano para me fazer isso. Então vai, divide aquilo para quanto que dá por mês, todo mês você vai lá e reserva um pedacinho daquilo dali para aquele crescimento. E Uhum. aí, sempre que for coisas que eu quero adquirir que eu não tenho, ele Uhum. entra, sai do lucro do nosso negócio. Se eu tenho um equipamento e quero trocar daquele equipamento, ele entra dentro da minha precificação como depreciação. Então tem essas diferencinhas. Parece difícil, parece complexo, mas não é. Depois, as Uhum. meninas, eu convido, né? Quem tá aqui que não assistiu a live que eu fiz hoje, vai lá, assiste. Amanhã assiste a segunda parte, que vocês vão ver que é super, super tranquilo. E aí a gente vai, né, acostumando com esses termos e tudo mais. Uhum. Eu achei interessante o que você falou, é que não é só saber precificar, você tem que saber gerir o que você vai ganhar, né? Porque senão também não vai resolver. Não, não cresce. Se a gente pegar o dinheiro todo do ateliê e achar que é nosso pessoal, Uhum. o ateliê nunca cresce. A gente Uhum. nunca consegue ter, né, desenvolver ele. Então, assim, por isso que é tão importante a gente parar e precificar e definir Uhum. o salário que a gente precisa ali dentro do nosso negócio. Uhum. Exatamente por quê? Porque a única coisa que nós vamos tirar é o salário. E isso por um bom tempo, gente. Uhum. Né? Se vocês forem pesquisar aí Sebrae, né, instituições sérias, realmente falando de pequenos negócios, vocês vão ver que um pequeno negócio, para ele começar a ter lucro e realmente resultado, para o dono começar, né, reverter ali, pegar lucro, é de 1 a 2 anos. Por Uhum. quê? Nos primeiros, né, anos, a gente está só pagando, porque a gente tem Ah. que crescer, a gente tem que estabilizar o nosso negócio. Então, Uhum. assim, e aí o grande erro, né, nosso do artesanato é
a gente esquece, né, retirar. E aí a gente não consegue repor, a gente não consegue trocar os nossos equipamentos, e aí cada vez mais a gente vai trabalhando, às vezes, com equipamentos que já estão ruins, que já não dá aquela produtividade, né? Eu não consigo me atualizar, eu não consigo fazer cursos para me ajudar a trazer novas técnicas, para aumentar ali, né, a qualidade técnica dos meus produtos. Tudo isso, né, faz parte, tem que ser pago com o dinheiro do ateliê. Uhum, Né? E aí, quando a gente pega desse dinheiro do ateliê, eu não deixo o meu negócio crescer. uhum. Como que a gente faz com as vendas no cartão? O pessoal também questiona muito isso, né? Porque fala Uhum. assim, ah, se eu for cobrar juro do cartão, o cliente vai achar ruim. Mas se eu absorver esses juros, também vai me dar problema. Como que a gente trabalha isso? Ó, na verdade, a gente não pode absorver esses juros. O que, que a gente pode fazer é usar uma técnica de vendas, que é o seguinte, e isso, gente, todas as empresas fazem. Não existe juros, 10 vezes sem juros, não existe cafezinho grátis, não tem nada disso. Isso está dentro da precificação. Então, o que, que a gente precisa fazer? Trazer isso para dentro da nossa precificação. Porque no final o cliente vai pagar aquilo, só que a maneira como eu comunico é diferente. Então, quando eu trago para dentro da precificação, eu já entrego para o cliente o valor cheio. E aí eu defini que dentro das compras, né? Olha, dentro do meu cartão, eu defini lá que eu vou parcelar até 3 vezes sem juros para o cliente. Então, até 3 vezes sem juros, tem uma taxinha lá de 6%, por exemplo. Eu incluo essa taxinha na minha precificação. E aí, Uhum, na hora de falar com o cliente, eu vou falar, olha, o preço é tal, você pode parcelar até 3 vezes sem juros. uhum, Se eu falar com ele assim, olha, se eu não coloco esse valor, e aí eu falo com ele assim, olha, o preço é tal, mas se você quiser pagar parcelado, você vai ter os juros da maquininha. uhum. As duas coisas, o cliente está pagando os juros. Só que uma, eu estou penalizando ele. Mentalmente, ele está entendendo que ele está sendo penalizado porque ele está Sim. comprando no Uhum. cartão. É, Só que a outra, ele também está pagando por aquilo, mas mentalmente a gente está falando com ele, olha, você está tendo um benefício, né, de pagar 3 vezes sem juros. Então a uhum. forma como a gente comunica para ele é gatilhos de venda, né? Então Sim, é o que a gente chama de neuromarketing. E aí por isso que é tão importante a gente aprender essas técnicas, né? Porque venda é técnica, gente. Venda não é sorte. Né? Então, tem formas corretas da gente vender e apresentar. E aí a sim. gente precisa colocar isso dentro da nossa precificação. E aí a Adriana tá até falando, ó, e se pagar à vista, tem um desconto. E aí, se ele quiser, aí você fala assim, olha, o preço dessa caneca aqui, ó, é R$ 40. Você pode parcelar, se você quiser, se você colocou ela para você parcelar, você pode parcelar até 3 vezes sem juros. E Uhum. aí, se o cliente perguntar para você, ah, mas se eu pagar à vista, tem desconto? Ó, à vista tem 5% de desconto. Então, ele está sendo Mas beneficiado, esse à tem vista cinco se por for cento no de desconto. dinheiro, né? Exatamente. Uhum. Não vai pagar, você não vai ter a taxa do cartão. Então ele Uhum. percebe que ele está sendo beneficiado por pagar à vista. Sim. Da outra forma, é como se ele estivesse sendo punido. Então eu sou obrigado a pagar à vista porque senão eu tenho mais juros. E Uhum. aí todo mundo sabe, né, que não existe frete grátis, não existe 10 vezes sem juros, não existe Sim. cafezinho. Não existe, gente. Não Uhum. existe. Então tudo precisa estar na ponta do lápis. E aí a gente precisa conhecer, né, quais que são essas operadoras que a gente trabalha, né? Uma Uhum. opção é fazer isso, ou então realmente é precificar sem considerar isso e aí passar para o cliente. Olha, se você quer parcelar, se você não quer colocar isso, né, dentro da sua precificação, o cliente tem que pagar. Porque se você não coloca isso, ele está deduzindo no final das contas, quando você pensa que você está tendo lucro, você já começou foi ter prejuízo. Por quê? 6% disso daqui, 5% daquilo outro, e aí, né? O tal do dar desconto sem a gente estar com a ponta do lápis, você começa a pagar para trabalhar. Sim, o dinheiro vai indo e você não tá vendo, né? Não percebe. É. Porque aí você tá vendendo, acha que tá ganhando, mas quando você vai fazer a conta no final, você não tá Exato. ganhando. Exatamente. Porque eu vejo muitas meninas reclamando também. Ah, eu vendo, vendo e não vejo dinheiro. Porque o dinheiro, do mesmo jeito que Aí, entra, ele sai. Aí já é falta de aí pode ser gestão duas também, né? coisas. Pode ser duas coisas. Pode ser a falta da gestão, que eu estou vendendo, mas eu estou gastando mais do que eu estou vendendo.
né? Uhum. Tô comprando mais e aí tá tendo esse descompasso. Como também pode ser a especificação que não está correta. Exatamente o que você precisa de matéria-prima e tudo mais para produzir aquelas peças que você vendeu. Mas se a sua precificação está errada, ela nunca vai suprir. Então a Uhum. conta nunca vai fechar. Então tem que olhar essas duas coisas, olhar a base da precificação e olhar se não tem torneira aberta aí, né, na gestão, porque pode Uhum. ser que tenha. Uhum. Então, assim, dessa precificação que a gente faz, a única coisa que eu posso tirar é a minha hora trabalhada. O resto tem que ficar. Para o seu ateliê crescer, sim, porque aí você vai pagar a eletricidade, você vai fazer as reservas lá das suas férias, do seu 13º, para quando chegar no momento certo você tirar. Você vai fazer a reserva financeira, né, que fica dentro da precificação da manutenção dos seus equipamentos. Então você vai, né, fazendo aqueles montinhos para quando chegar na necessidade de desembolsar o dinheiro, né, você ter aquele dinheiro ali para fazer. Então é Uhum. exatamente isso. Uhum. Tem quanto tempo já que você está dando curso nessa área especificamente de gestão? De gestão, ó, o curso eu comecei o ano passado, no final do Uhum. ano passado. Então, Uhum. assim, não tem muito tempo, porque a princípio o Lei Calcule ele não era, né? Não era também uma intenção de dar curso. O curso veio da demanda das meninas de pedir, querer mais tempo. Uhum. Alessandra, eu preciso mais tempo. Eu falei assim, gente, eu não consigo, né? Porque, tipo assim, eu dependo do meu ateliê para pagar as minhas contas. Sim. Então, assim, e aí eu tinha um tempo muito reduzido, né? Eu vinha uma vez por semana, fazia live, não fazia muito conteúdo para o Uhum. canal, mas aí elas começaram, não, eu preciso de curso, e aí veio o curso. Então, o ano passado, setembro do ano passado, eu iniciei, né, essa parte aí dos Dos cursos. cursos. E o que que você tem visto, assim, das alunas que você tem até agora? Quais são as maiores dificuldades delas? Olha, geralmente, né, não só de alunas, mas geralmente quem chega no meu canal chega muito por causa da precificação, porque acha, né, que a precificação é a única É o parte que a problema. gente precisa de fazer e não Uhum. é, né? A precificação é só a pontinha do iceberg, tem muita coisa aqui por baixo que a gente precisa, né? Uhum. Então, assim, é bem mais, não é complexo, né? E eu tento sempre trazer essa leveza, né, de não ser complexo a matemática, porque a gente já tem um resquício, né, da Uhum. matemática não ser gostoso, Uhum. mas ela é necessária e e aí sempre elas vêm por essa parte da precificação. E aí quando a gente entra nessa parte da precificação, teve a aluna que falou comigo que pagava, né? Dava o produto e pagava mais ali R$ 10 para o cliente, porque estava tendo prejuízo em cada peça vendida. Né? Outro gargalo também muito grande que eu vejo, e isso eu vi muito nas minhas alunas, questão de estoque. Né? Tinha aluna que falava comigo assim que estava rica de tanto produto que tinha estocado, né? Uhum. Matéria-prima, comprava Matéria-prima. muito e aí às vezes não via, não conseguia tirar salário, não sabia por que não conseguia tirar salário, porque o Uhum. salário estava lá parado nas gavetas, nos armários dentro do ateliê, né? Nas Uhum. compras dessas matérias-primas. Então assim, Uhum. hoje que eu percebo, né, essa parte e aí eu tento trazer no curso, né? Claro que o meu curso ele não é um curso de precificação. Tanto é, né, que eu trouxe uma aula de precificação hoje gratuita aqui no canal. Uhum. Então, assim, né, fazendo passo a passo da precificação, porque meu curso não é de precificação, ele é de gestão, vai Sim. muito além da precificação. Uhum. Meninas, quem tiver perguntas pode deixar aqui. Boa noite para todo mundo que está entrando, que entrou um monte de gente aí, né? Não deu tempo da gente falar. Sejam bem-vindas. E se quiserem fazer É, alguma pergunta, é só deixar aí nessa bolinha que tem um ponto de interrogação dentro, que a Alessandra, se ela conseguir, ela vai responder todo mundo, né? Então mesmo. vocês podem deixar aí. Como que a gente faz em relação ao estoque, então? Porque a gente precisa ter um estoque mínimo, né? O que que é Sim, saudável? Ou assim, recebi uma encomenda, vou correr lá e comprar o material para fazer essa encomenda. Recebi outro, vou lá e compro. Qual que é a melhor forma? ó, o estoque a gente não pode ter estoque zerado, a gente precisa, mas ele precisa ser de acordo com a minha demanda. Por exemplo, eu aqui, né, como eu trabalho com enxoval infantil, vou falar da minha realidade. Sim. Eu trabalho com toalhas, com fraldas, né? Com porta-cartão de vacina, essas coisas. Uhum. Então, eu preciso conhecer minha realidade. Se eu, Isso. por exemplo, vendo 10 toalhas por mês,
eu preciso ter um estoque de pelo menos 10 toalhas para aquele mês, né? Então eu já sei. Então ele tem que ser mais do que o meu mês. Então aí eu defino, né? Aí é uma definição nossa, pessoal, de quanto tempo eu quero ter cobertura de estoque. E aí o que eu levo em consideração para me definir quanto tempo eu quero ter cobertura de estoque? Se eu tenho fácil acesso a esse produto, né? De onde eu compro, ele chega rápido, eu pago muito frete, né? Qual que é? Porque aí eu vou avaliar o custo-benefício de eu ter mais ou menos estoque. Pode ser que tenha alguns produtos que eu não preciso, né? Eu tenho produto que às vezes se eu sair aqui e descer 2 ruas, eu tenho ele pelo mesmo preço se eu comprar da internet, né? Teoricamente. Então a gente vai avaliando essas coisas. Como, por exemplo, na toalha. Toalha eu compro direto do fabricante. Então ela demora um pouco mais para chegar para mim. Então eu preciso ter cobertura do meu mês mais o tempo de espera que eu tenho do fabricante para ele me entregar. Então eu tenho uma cobertura maior. E aí, em cima disso, a gente vai definindo, né, qual que seria o estoque ideal para a gente ter. Nunca estoque zerado, né, porque a gente precisa realmente, porque senão se eu deixar de vender também por causa de estoque, não, eu não tenho, e aí eu não consigo vender, eu também tô deixando dinheiro na mesa. Sim. Mas a gente precisa ter ele ali equilibrado. Não dá para, eu vendo em média 10 toalhas por mês, eu tenho 200 toalhas no meu estoque. Não dá para a gente fazer isso. Então a gente precisa, posso ter ali até 2, 3 meses, né, de estoque, de acordo ali com a necessidade e o tempo de reposição. Não dá para me ter 18 meses, né, 36 meses, às vezes, que a gente vê na hora que a gente pede para fazer contagem de estoque aí. Às vezes acontece isso, né, de pessoa falar assim, eu posso ficar 2 anos sem comprar nada desse produto que eu tenho. Nossa Senhora. É triste isso, mas é uma realidade que eu tenho É. encontrado, né? E como fazer quem já está numa situação dessa? O que ela tem que fazer para sair disso? Ela tem que fazer uma Aí reavaliação de tudo, então. aí é importante ela reavaliar o volume de estoque que ela tem. E aí, gente, quando a gente olha para o nosso estoque, a gente que é artesã, às vezes a gente começa fazendo bolsa no tecido, daqui a pouco eu passo para sintética, aí o tecido já não me interessa mais, mas eu tenho lá no meu estoque. Então tá lá parado. Então, quando a gente faz esse olhar, essa avaliação, a gente vai avaliar o que é que dentro do meu estoque ainda é possível utilizar e o que dentro do meu estoque que hoje eu já não vou utilizar mais dentro do nicho que eu estou trabalhando. Porque aí a gente tem que tomar 2 decisões. Ah, eu comecei trabalhando com bolsa em tecido e agora eu só trabalho com sintética, eu tenho muito tecido. Então eu tenho, né, a possibilidade de o quê? Vender esses tecidos, procurar grupos, né, de artesãs da minha cidade ou até mesmo próximos ali para que eu faça a venda, live shops onde eu consiga vender aqueles produtos e aí eu faço o dinheiro girar, porque estoque parado é dinheiro parado, né? Então, e aí dinheiro que está sendo desvalorizado, porque aquela mercadoria vai perdendo valor e pode danificar a ponto de eu não usar, né? Porque tem coisa que às vezes com o tempo você não vai conseguir usar. Então aí para quem não tá, para aqueles produtos, né, materiais que eu não vou utilizar mais, não faz parte mais do meu portfólio, procurar vender, né? Procurar uma fonte de venda desses produtos. Para aqueles que ainda fazem parte do meu portfólio, é eu começar a utilizar, né? Antes de eu mostrar para o meu cliente um novo, antes de eu comprar, eu vou mostrar o que eu tenho. E aí, quando a gente para olhar para o nosso estoque, a gente começa a ver um monte de coisa que a gente tem que a gente nem sabia. Então aí a gente organiza aquele estoque de maneira visual, né? Porque quanto mais visual, mais fácil eu tenho de consumir. E aí toda vez que tem uma venda, eu vou oferecer primeiro os produtos que eu tenho ali no estoque, né? E aí eu vou gastando até chegar num nível de estoque que é um nível de estoque saudável para mim, para quando eu começar a repor. Então é isso que a gente precisa fazer. Boa noite, Adriana, da oficina do artesanato, diz que chegou atrasada, mas tá em tempo ainda. Mas, ó, depois Vai ficar assiste salvo também, né? vai ficar salvo. Assiste desde o início que você vai gostar, que a live tá riquíssima. Vai ficar salvo, tá, gente? E quem puder, já compartilha com as amigas aí, que quem não conseguiu entrar, assiste depois também, né? Deixa um Isso. coração aí pra gente, pro Instagram entender que tá legal e chamar mais gente. Ó, tem Isso mais aí. pergunta aqui, ó. Vamos ver o que ela Vamos tá lá. falando.
Quero montar uma marca de roupas tamanho grandes. O que eu preciso saber para começar? Ó, que legal, Divina. Muito bom. Boa ideia. Você já sabe, né? Eu quero uma marca de roupas grandes. Então aí, né, você já pode começar a definir aí seu portfólio. Para roupas você vai precisar de máquina de costura. Então, primeira coisa a gente levantar, né? O que que eu preciso para produzir essas roupas? O que que eu já tenho, o que que eu não tenho? Ah, eu preciso de, né? Vamos supor que a Divina não tenha nada, tá começando agora do zero. Então, para me produzir roupa, né, eu preciso de tábua de corte, eu preciso de tesoura, né, eu preciso dos moldes das roupas, eu preciso de máquina de costura, eu preciso de linha, né? Então, a gente precisa sentar e levantar tudo isso que a gente precisa para dar esse start. E aí, a gente ou vai, né, comprar tudo de uma vez, ou a gente vai comprar tudo, né, aos poucos. E aí, dentro dessa lista, a gente pode fazer uma lista extensa, gente, de coisas, por exemplo, olha, isso é essencial. Para começar, eu necessito disso. E pode ter coisas nessa lista também, e isso eu posso comprar mais para frente, né? Ele vai ser um plus para o meu negócio, né? Então, tipo assim, deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Por exemplo, comecei a costurar, a máquina de costura reta, ela é essencial. Não tem como, porque não dá para costurar na mão. Mas, se eu quiser ter, né, um acabamento mais refinado, eu preciso de uma overlock. Talvez a overlock, dependendo da peça que eu vou fazer, ela não é essencial ali naquele primeiro momento. Eu consigo fazer só com a máquina de costura normal. Então é isso que a gente, na hora que a gente vai fazer a lista, a gente precisa pensar isso. O que é essencial, que para me dar o start eu preciso, e o que pode ser comprado, né, ao longo do tempo. E aí a gente vai, né, fazendo essa escala e comprando para a gente montar. Mas o primeiro passo é isso. Eu definir o que eu quero, né? Quais que são os produtos, aí você já tem bem claro o que você quer dentro dos produtos. E agora é levantar. Se você já tem, né? E aí você já vai ticando o que você já tem. Ah, não, eu não sei costurar, então eu preciso aprender a costurar. Então vou procurar, né, aprender a costurar. Ah, eu não sei quais peças que eu vou fazer, eu não sei onde que tem os moldes. Então a gente vai lapidando essas partes para ir montando o negócio. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, ó, da Jacriartes. Ai, pera. Numa mudança de nicho, ficou muito material do outro nicho. Vale a pena fazer algumas peças com material, visto que é um pouco mais difícil fazer um bota fora? Não é difícil fazer bota fora, não, gente. Vou até indicar para você, se você tem muito material. A gente brinca, né, no meu grupo de artesãs que a gente tem uma leiloeira oficial. Que sempre quando tem live shop de venda de produto, a gente chama ela, que é a Eriana Moraes, tá? Eriana.moraes. Uhum. Isso. Aí, ela, todos os dias à noite, depois eu até posto lá nos meus stories, marcando para quem quiser. Ela, todos os dias à noite, ela tem um jornal da costura e do artesanato, né? Então, a gente fica por dentro de tudo e lá só tem artesãs. Então, sempre quando a gente precisa fazer live shop dessas coisas, a gente chama ela, né? E aí ela faz, e aí só vem artesãs que vai procurar, né, por aqueles produtos. Então, assim, Legal. não é difícil. Eu acho que se você mudou realmente de nicho, já fez, eu acho que não vale a pena você fazer do nicho anterior, não. Eu acho que vale muito mais a pena, porque você está perdendo horas produtivas que você poderia estar empenhando no novo nicho que você quer empreender, né, com uma coisa que você não quer mais, né? E às vezes até confundindo o seu cliente, porque às vezes são nichos bem diferentes. Aí, ó, a Adriana colocou aí, ó, da Eriana. Aí, então, assim, eu acho que seria mais interessante você vender mesmo, porque você vai otimizar seu tempo, sua produção e focar sua energia, né, e seu trabalho produtivo naquilo realmente que você quer empreender. A Adriana da Oficina do Artesanato falou aqui, nossa, meu dilema é o tal do nicho, não me conformo, porque eu gosto de tudo. A gente normalmente gosta de fazer um monte de coisa, é verdade. Mas nicho é uma coisa muito polêmica. Tem gente que defende que tem que ter nicho, tem gente que fala que não. Eu, pessoalmente, eu acho que se você não tiver um nicho, você gasta muita energia e gasta mais dinheiro, porque eu tenho que ter um pouquinho de cada material. Que aí vou É, fazer isso, aí eu tenho que ter esse material, vou fazer isso, eu tenho que ter aquele. E quando eu tenho um nicho, é mais concentrado. Mas isso eu acho, né? Talvez nem é, todo mundo pense assim. aí
Você tá certa. Eu, como financeira, vou falar que o seu conceito tá certíssimo. Então, Uhum. assim, a definição de nicho, além de financeiramente ser melhor para a gente, ela é estrategicamente também quanto à divulgação dos nossos produtos. Porque às vezes a gente faz, por exemplo, produto de copa, produto para mãe, né, produto para criança, são públicos totalmente diferentes. Né? Então, uma hora eu tô conversando com um coach, então eu confundo o meu cliente. E o Uhum. meu cliente, gente, ele quer soluções rápidas. Ele não quer ficar, hora tá falando disso, hora tá falando daquilo, outra hora... Aí ele acaba, né, ficando confuso a decisão dele. Então a gente tem que facilitar a decisão dele. E Uhum. aí, falando financeiramente, né, a gente gasta muito menos em matéria-prima, em espaço para estocar material, É, em também. tempo de divulgação, porque se eu Uhum. faço uma divulgação de um produto que é da Copa, depois eu tenho que pagar para um produto que é para mãe, um produto que é para criança, então eu tenho que ficar pagando um monte de coisas diferentes para públicos diferentes. Então, quando eu Verdade. concentro no nicho, né, eu otimizo essa parte financeira. Uhum. Gostar de fazer tudo, a gente que é artesã, a gente gosta, mas aí o que é o segredinho que eu falo com as meninas, gente? Faz de tudo para sua casa, não para o seu É. cliente. Seu Uhum. cliente, você define o que é mais rentável ali para você, que você goste, principalmente, porque é importante, né, Uhum. você gostar daquilo, porque senão na primeira dificuldade você desiste. Então a Uhum. gente precisa gostar, né? Tem demanda e Uhum. tem também, né, o gostar, ter demanda e tem lucratividade. Nós temos três perguntas aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Ó, vamos aqui da Adriana. Ah, era do nicho que ela está falando, ainda tem que conciliar as aulas, né? Que a gente já falou. Aí tem outra aqui, ó. Quero comprar overlock. Qual o plano para separar dinheiro? Se ponho na conta, sempre gasto com. Aí cortou, mas deve, se ela põe na conta, gasta com outras coisas, né? Como que Olha faz? só, vou falar pela lógica, né, contábil, tá? A gente não aconselha muito comprar equipamentos à vista. Por quê? Porque o equipamento ele vai perdendo dinheiro ao longo do tempo e muitas das vezes o valor à vista é o mesmo do valor parcelado. A gente não tem um benefício. Então, é como se eu tivesse pagando o preço à vista para me pagar aquele equipamento em 10 vezes, porque vai estar embutido lá. Então, a gente precisa avaliar isso. Então, o ideal, né? Você fez seu fechamento ali do seu mês, do seu lucro, se é um novo equipamento, é do seu lucro que você vai retirar. E aí, se você, né, for comprar ela parcelada, que é o que a gente que é o que eu oriento a fazer, né? Mas aí vai do, às vezes tem gente que não consegue fazer isso, quer comprar à vista. Você consegue um benefício de desconto que seja realmente satisfatório, ok, vale a pena comprar à vista. Se não, né, com o próprio trabalho, a máquina vai se pagando. E aí, dentro do seu lucro no final do mês, você vai lá e paga aquele equipamento. Então, Do- tá. Então, mais vantagem é você comprar ele parcelado, porque você vai trabalhando e pagando. E Sem ter, pagando sem ter que vamos fazer um desfalque grande no seu no lucro para seu poder dinheiro. fazer o investimento. Exatamente. Ou então você pode, olha, esse equipamento custa, vamos supor, R$ 3.000 hoje. Mas aí daqui 10 meses, né, já vai ter alguns juros, então você tem que considerar ele um pouquinho a mais. Vamos supor que daqui a 10 meses ele, né, teoricamente com a inflação e tal, ele vai estar mais ou menos R$ 3.500. Então você pega aquele pensamento de 10 meses para frente, divide ele em 10 e vê quanto que ele representa em cada mês. Todos os meses, na hora de você fechar, né, o seu financeiro, você vai separar aquele valor ali e pôr numa conta à parte, né? E aí, quando chegar o momento, você vai lá e compra. É uma opção também, tá? Uhum, uhum. Vamos ver aqui, entrou outra pergunta aqui. Ah, ela está só agradecendo pelas suas dicas valiosas. Ah, que bom. Fico Miriam, feliz. Miriam de Souza. Obrigada, Miriam. Eu que agradeço ter vocês aqui. É mesmo necessário a gente ter duas contas para separar o dinheiro, uma conta física e uma conta jurídica? Vamos dizer assim, às vezes a pessoa não é pessoa jurídica, mas tem que ter duas contas. Ó, o ideal é ter duas contas. Por quê?
Quando a gente começa, a gente é pequeno, o MEI ele não tem essa obrigatoriedade. Mas a partir do momento que a gente passa de categoria de MEI para cima, já é obrigatório a gente ter isso. E como nós, artesãs, já temos o costume de misturar o dinheiro e gastar o dinheiro do nosso ateliê, o ideal é a gente separar, por quê? Porque aí a gente já deixa bem claro, esse é meu, esse é do ateliê. E aí não tem aquela, gastei, não podia ter gasto, não era, né? Olha, tá ali dando sopa para mim, eu tô precisando, eu vou lá e gasto. Então, assim, o mundo ideal é a gente ter essas duas contas, porque a gente já vai trabalhando no pequeno para o nosso crescimento, né? Porque eu desejo que vocês saiam do MEI, não continue como MEI, né? Sempre. E aí, se passou para outra categoria, já é obrigatório ter, né, a conta. Então, assim, abriu o CNPJ, abre a conta no nome da sua empresa, porque também, gente, aí você tendo a conta lá no banco no nome da sua empresa, né? Você já tem como comprovar renda para o banco. Às vezes, para frente, você precisa de fazer um empréstimo, um financiamento para aumentar, para ampliar a sua capacidade produtiva. Mesmo de equipamento, você consegue ter juros mais, né, atrativos. Às vezes, você consegue benefícios ali, né, dentro do banco também. Mais atrativos, é interessante, e além da organização mesmo, você saber o que é seu e o que é do seu ateliê. Então, assim, o ideal é realmente ter duas contas mesmo. Não é obrigatório, mas é ideal. Tá. Alessandra, para não tomar muito mais o seu tempo, porque eu sei que seu dia hoje já foi corrido demais, eu queria que você falasse para as meninas um pouco do seu curso, né? O que ele oferece, das lives que você está fazendo, que ainda vai ter, né? Explica um pouquinho aí para elas. O meu curso ele é um curso de gestão para ateliês, né? Ele é um curso que ele dá ali desde o start, de quando a gente inicia a montagem de uma estrutura, né, de ateliê, enquanto área administrativa e financeira, o que a gente precisa, e aí a gente permeia nessa parte, depois vai para a parte de gestão de estoque, definição do nosso público, quem que a gente quer atender, precificação, gestão financeira, tem muitas planilhas, né, tanto para gerenciamento de estoque, para precificação, para gestão financeira, para a gente saber realmente se a gente está tendo lucro ou prejuízo, quantas peças eu preciso produzir por mês para me poder ter ali, resultado, né? Então, ele é além da precificação. E aí, independente de curso ou não, todas as segundas-feiras eu faço live, que é o prosa de ateliê, né? Porque eu sou mineirinha, então a gente adora uma prosa. E aí nada melhor do que unir o prosa de ateliê, que são lives de aulas, de conteúdos de gestão administrativa e financeira para os nossos negócios. Então, independente, né, do curso pago ou não, eu tenho essas lives. Então, dentro do meu canal, toda segunda-feira eu tenho prosa de ateliê. E nas quintas-feiras, 6 horas da tarde. Sempre eu faço as lives às 6. Tá. Então, segunda, 6 horas eu tenho o Projeto Ateliê. Nas quintas-feiras, eu sempre trago uma convidada, né, para contar a sua trajetória. Que às vezes a gente espelha muito, né, o palco do outro com os nossos bastidores. Então, eu sempre gosto de trazer convidadas para que a gente veja a trajetória daquela convidada, né, para a gente ver que todo mundo é igual. Começa com 0 cliente, 0 venda, 0 tudo, e depois que a gente vai crescendo. Então, eu tenho essas duas lives que são semanais, e essa semana, especificamente, semana que vem, a gente está fazendo a maratona, porque semana que vem eu abro, né, vagas para a nova turma do meu curso, que é o GMA, que é o Gestora do meu ateliê. Então, hoje eu fiz live de precificação na prática, fiz a primeira parte, tá salva, vai ficar até quinta-feira salva. Amanhã eu vou fazer a segunda parte, estou precificando um porta-caderneta de vacinação. E na próxima semana, segunda, terça e quarta, eu tenho aulas, né? Vão ter aulas exclusivas, que é a nossa Masterclass, que vai ser de formação e um conteúdo muito, muito voltado para planejamento e organização ali do nosso ateliê. E aí, quem tiver interesse, no link da minha bio, tem lá, né, o cadastro, porque é só para quem estiver cadastrado que vai receber, não vai ser aulas que vão ficar aqui no Instagram, não vão ser feitas aqui pelo Instagram. Então, é preciso fazer inscrição lá para poder receber o acesso às aulas. E aí, logo depois, na quarta-feira, eu abro as vagas da próxima turma. Entraram mais 2 perguntas, a gente responde só mais essas 2. Aí... Pode ficar tranquilo. Vamos ver aqui. Pode abrir empresa sem ser MEI? E qual é o tipo de empresa? Pode, só que no caso do artesanato, né, a gente tem a possibilidade de ser um MEI. E qual que é a vantagem de ser um MEI? O custo-benefício, né?
Ele é simplificado, tem uma tributação simplificada, a gente não paga em cima das nossas vendas o imposto, a gente paga um valor fixo por mês. Isso para a gente que é pequeno é muito, muito significativo, né? Sim. Então, assim, o primeiro seria o MEI. Pode Uhum. ser que às vezes a pessoa não pode ser MEI. Por exemplo, a pessoa, eu sou concursada federal, né? Tem alguns concursos aí que o estatuto não permite que ela tenha o MEI. MEI. Por que que ela Aham. não permite que ela tenha o MEI? Porque o MEI não pode ter sócio. Então, é só de um dono e ele é o administrador. E aí tem estatutos que ele não permite, né? Que você teria que ter sócio, então você teria que ter Uhum. uma outra estrutura. Aí dentro do Simples Nacional a gente tem ME, tem vários outros modalidades, mas aí ele vai de acordo com o faturamento que você tem, então até 81 mil, se fatura até 81 mil por ano, o MEI é o mais indicado. É, E tem que aí os começar outros a pelo gente MEI, paga por né? faturamento. É, Então assim, a não ser que a pessoa tenha essa restrição de não poder não ser poder ser MEI. MEI. Uhum. Mas o ideal, o primeiro passo é o MEI. É o MEI. Vamos ver a outra, que tinha outra pergunta aqui. Opa, pera, cadê? Com o nome no SPC, consegue abrir uma conta no banco com CNPJ? Consegue, por quê? Porque o seu CNPJ ele é um número diferente do seu CPF. CPF. Ele Uhum. é vinculado ao seu CPF. O abrir a conta, independente se for conta pessoal, independente se você está com o nome no SPC ou não, você tem direito de abrir a conta no banco. Pode Uhum. ser que o banco não te libere, por exemplo, um cartão de crédito, Uhum. né, uma linha de crédito. Pode ser que você Sim, tenha essa restrição. Agora, abrir ou não a conta, o branco é obrigado a abrir sim a conta, tá? Não, ele uhum. não pode te impedir de ter a conta por causa disso. É, E aí a conta do seu CNPJ, ele é do seu CNPJ. Então ela é diferente. é diferente. Ele só não vai te dar crédito, né? É, É, aposentada por invalidez pode abrir MEI? não, não pode, gente. Por que que não pode? Quando você é aposentado por invalidez, o governo, né, o INSS, reconhece que você está impossibilitado de trabalhar. E uma vez que você abre o MEI, você está informando para o Que INSS que pode você trabalhar. tem condições de trabalhar. Então Uhum. você perde seu direito da sua aposentadoria. Ele vai lá e cancela a sua aposentadoria. Verdade, não tinha pensado Aposentado nisso. por tempo de serviço, por tempo de contribuição, pode abrir MEI, não tem problema. Agora, por invalidez, não pode. Uhum. Ó, a Eliette está perguntando: sou MEI, tenho que guardar comprovante de compra? Sim, tanto o comprovante de compras quanto se você emitir alguma nota fiscal por 5 anos. Documentos fiscais a gente tem que guardar por 5 anos, tá? A Adriana está perguntando se pensionista pode ser MEI. Pensionista pode. Eu sou pensionista, né? E o meu primeiro CNPJ foi MEI, então não tem problema. Uhum. Ai, que bom. Gente, que live maravilhosa. Eu amei muito, muito. As meninas participaram, eu acho que todo mundo gostou, né? Quem está aqui pode me dizer. Eu agradeço muito você ter aceitado o convite, porque o pessoal me fazia muitas perguntas. Falei, gente, eu não tenho condição de responder essas coisas. Que legal. Que bom que você aceitou. Eu vou só parar os comentários aqui para a gente fazer um print da nossa live. E aí eu já volto com os comentários, meninas. Espera aí. Só rapidinho. Vamos fazer um print aqui? Vamos lá. Acho que ficou boa, ficou boa. Vocês não tiram foto feia da gente não, hein, gente? É, E quem tá aqui, ó, na live, que não me segue ou não segue, segue aqui, ó, põe aí na sua cabeça onde que tá isso, bem aqui, a gente, ó. setinha, Uhum. já começa a seguir a gente. É, só Pra clicar não aqui vai perder. aparecer o meu e o dela. Quem não segue uma, começa a seguir as duas aí, né? Isso Ah, mesmo. e ativa o sininho, porque às vezes você começa a seguir, não tá ativado o sininho, você não vai receber todas as notificações, né? Tem que Verdade. favoritar lá para poder receber tudo. Verdade. E o conteúdo da Verdade. Alessandra, gente, é excelente, né? Vocês estão vendo, já aproveita aí as lives que ela tá fazendo, a maratona, né? Tudo, vamos aproveitar tudo que dá.
né? Isso mesmo. É sempre muito bom, né? A gente poder compartilhar conhecimento. Já aproveita, Valéria, e fala, né, dos seus cursos. Você também tem cursos. Tenho, meninas, eu também tenho cursos online, mas os meus cursos são de costura, tá? Eu vou Uhum. até fazer o curso de gestão da Alessandra, porque eu tô precisando. Mas os cursos de costura meus estão todos aí na minha bio, tem todas as informações lá. Eu tenho canal no YouTube também, com um monte de peça gratuita. A Adriana está perguntando, é a Eriana Moraes. Eriana.moraes. Isso. Depois segue Web ela lá. TV, arte e costura. Ela é uma figura. Então depois Ela vocês, é. vocês seguem lá e vão conhecer ela, que ela também é uma figuraça. Meninas, Isso muito mesmo. obrigada. Alessandra, muito obrigada. Um prazer te Eu que agradeço. conhecer. Morro de vontade de conhecer Minas. Uma hora eu vou em Minas. Que cidade que é a sua? Bem mesmo. Eu fico em São Joaquim de Bicas, fica próximo da capital de Belo Horizonte. É? Ai, que legal. É, Ó, uma vem hora sim eu tomar vou. um café com pão de Um pão queijo com de a gente. queijo, um doce de leite. Eu Né? sou goiana. Eu sou goiana. Ai, que delícia, adoro pamonha. Adoro, adoro. O povo fala que goiano é mineiro cansado, né? Muito bom, adoro. Ai, adoro. Então, uma hora a gente se encontra por aí. Mas Deus abençoe seu E encontra. trabalho. Muitas Amém, bênçãos nós para temos. você, muito sucesso, tudo de bom. Obrigada às meninas que estiveram aqui, gente. Muito obrigado. Compartilhem. Quem não compartilhou, compartilha essa live que ela vai ficar gravada. Ah, ela vai ficar gravada. Depois eu vou colocar no YouTube também e vou fazer um podcast, tá? Porque às vezes a pessoa, ai, não posso parar para ficar assistindo. No podcast você tá Verdade. caminhando, você tá limpando a casa, você põe no fone e ouve, né? Ó, legal, gostei. Então, assim, Boa para ideia, vou pegar sua ideia, hein? né? Pode? Você pode pegar à vontade, sabe? Porque a gente tem que Muito dar legal. acessibilidade, né, pro pessoal. Então, assim, eu não Legal. posso parar para assistir, eu vou ouvir, eu faço muito isso. Eu caminho ouvindo as lives, então ajuda bastante. Ó, tem mais gente que gosta de pamonha e piqui. Gente, eu amo piqui. Amo, Amo. amo. Eu também. Eu vou muito para Goiás, tá? Adoro. É? Ai, gente, eu amo Goiás. Tchau. Mas então tá Bom, bom, gente. Muito obrigada. obrigada, viu? Boa noite para Beijo vocês. grande. Fiquem com Deus e até Até. semana que vem. Até.